Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunia e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Teremos 3 episódios especiais. Vamos conhecer as práticas de enfrentamento à mortalidade materna e infantil agraciadas pelo Prêmio Melissa, que é uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. Hoje o assunto é o trabalho que faturou o primeiro lugar, pré-natal em domicílio, equidade e integralidade no acompanhamento às gestantes, neonatos e puérperas. O nosso convidado é Jorge Guedes Borborema, um dos autores da iniciativa. Seja muito bem-vindo, Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. E parabéns, né? Primeiro lugar, sempre Obrigado. Muito bom, né, doutor Luciano? Parabéns para nós, é uma alegria te receber aqui. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Jorge, queria que você então se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse também um pouco sobre o seu trabalho no SUS. Eu sou o Jorge Guedes, trabalho no município de Teófilo Otoni, sou coordenador de equipe de PSF, né, a equipe de saúde da família, desde 2012. Já passei por 3 PSFs, PSF do Palmeiras, Manuel Pimenta, e estou desde 2020 no PSF Brejão, que é uma unidade rural no município de Teófilo Otoni. Trabalho no SUS, né, formei em 2007 e meu primeiro emprego direto foi em 2012 para a Prefeitura de Teófilo Otoni, iniciando o trabalho em PSFs. O que você poderia contar para a gente sobre a cidade de Teófilo Otoni e também sobre a comunidade de Brejão? Teófilo Otoni é uma cidade de aproximadamente 145 mil habitantes, é uma cidade muito bonita, ela promove também muita gente boa, é a terra do Fred, jogador de futebol, é a terra do Léo Magalhães, cantor sertanejo, né, pessoas famosas na nossa cidade. E é uma terra muito boa, muito acolhedora, né? Porém, é uma terra também de muita extensão territorial, principalmente em zonas rurais. E isso faz com que fique mais difícil o trabalho de saúde naquela cidade. São comunidades muito pobres. São comunidades muito carentes. A comunidade de Brejão, a qual eu trabalho desde 2020, ela se localiza a aproximadamente 48 quilômetros do centro da cidade de Teófilo Otoni. E aí eu tenho que rodar 30 quilômetros de asfalto, mais 18 de chão, para chegar só em Brejão. Só que em PSF a gente não trabalha só na base, só na unidade base. Então, principalmente nas ESFs rurais, a gente trabalha com pontos de apoio. E aí cada microárea que tem lá no Brejão, que são 10 microáreas, tem um ponto de apoio. Então, meu ponto de apoio mais longe é a comunidade Maravilha, que fica localizada a 98 quilômetros de Teófilo Otoni. Desses 98, 68 são de estrada de chão, que eu tenho que rodar para ir. Como são 10 ESFs, a gente tem 22 dias úteis no mês, aliás, eu tenho que fazer pelo menos 2 vezes cada uma dessas microáreas, né? Eu tenho que viajar para essas regiões, cada uma pelo menos 2 vezes ao mês. Aí eu levo minha equipe toda completa, com médico, técnico de enfermagem, vacinador, para essas regiões. Dentro disso, ainda para ficar mais bonito, a gente tem uma comunidade quilombola, que é a comunidade quilombola, na verdade são 2, né? São Julião 2 e a comunidade quilombola dos Roxos, que é uma próxima da outra. Porém, o acesso é muito difícil. Quando chove, lama, quando faz sol é poeira, mas a gente tem que chegar, a gente tem que levar saúde para esse povo. Não é fácil não, hein, doutor Luciano? Não é não, e o que eu acho bacana da atenção primária e da saúde da família é exatamente isso, a proatividade. Porque pensa, né, 98 quilômetros, se a equipe, como o Jorge falou, ficar baseada lá na sede,
o acesso, né? As pessoas não vão chegar, porque se é difícil para a equipe chegar até as pessoas, imagina o contrário, né? São populações muito vulneráveis. Não, e o Jorge estava contando para a gente antes da gravação, né, das mulheres, né, as gestantes, a cavalo, né? Olha o perigo. Quando cheguei para trabalhar em 2020, eu cheguei em janeiro de 2020. E aí eu me deparei primeiro com essa situação. A primeira coisa que eu vi de estranho foi por que as gestantes tinham que chegar até lá, sendo que tinha que rodar às vezes 6, 8 quilômetros para conseguir chegar na base de atendimento, né? Ou na microárea, onde que tem o ponto de apoio, ou então lá na própria comunidade Brejão, que tem uma base de atendimento, que é um posto de saúde lá. E aí eu falei, mas gente, não tem condição de fazer isso. As gestantes, elas primeiro que elas não vão ter assiduidade no programa pré-natal. A gente não vai conseguir que elas venham para cá uma vez por mês para poder fazer esse atendimento. E também as outras microáreas, elas não eram atendidas da forma que eu implementei. Elas eram atendidas uma vez a cada 2 meses. E assim, quando a gente chegava, é por isso que dava um maior tumulto. Por quê? Chegava o médico, chegava o enfermeiro, de 2 em 2 meses. Quantos pacientes a gente tinha que atender para dar conta daquele povo que não tem acesso à saúde na região e a dificuldade maior de transporte para conseguir chegar até o município de Teófilo Otoni, né, com essa distância toda, para conseguir ser atendido. Então foi quando, né, eu pensei e falei, não, primeiro nós vamos para as gestantes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar delas, que como é que eu vou deixar essas moças... às vezes no segundo mês de gestação, ali com 7 semanas, 8 semanas, o embrião ainda se formando, e a cavalo, de moto, vai sofrer um acidente, eu vou perder. Daí que vem, né, o alto índice daquela região pobre de mortalidade materno-infantil. Né? Assim, é muito difícil o acesso dessas gestantes, dessa população em geral. As unidades de saúde. As unidades de saúde. É muito difícil. E até pegando essas dificuldades, Jorge, então assim, no pré-natal, 2 coisas são importantes, né? Captar precocemente, quer dizer, identificar rapidamente a gestante que está, né, a mulher que está em gestação, e em segundo lugar, vincular, para que elas consigam fazer o pré-natal, pelo menos as 6 consultas, né? E quais são então os desafios que você vê lá na sua experiência, assim, para conseguir isso? Doutor Luciano, muito interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque hoje, na zona rural, a menina começa com a vida sexual ativa muito cedo. E às vezes com 13, 14 anos. E mesmo a gente fazendo toda a prevenção, toda a instrução, vai até as escolas, faz palestras educativas, elas engravidam. E a gente oferece preservativo, oferece anticoncepcional, mas elas engravidam. Só que uma criança de 14 anos, 15 anos, ela não tem coragem de falar com pai, mãe, agente de saúde, enfermeiro, médico, que ela está sem menstruar. Tem 4 meses que eu não menstruo. Tem 3 meses que eu não venho. Ela não tem essa coragem. Principalmente eu chegando lá em 2020, né? Elas não iam se abrir a mim. E aí, o que eu tive que fazer para conseguir, né, acessar e ter uma confiança maior nessas adolescentes, que é o público maior de gestação lá na região da zona rural. Eu tive que ir para as escolas, me apresentar como enfermeiro, como amigo, criar projetos. Às vezes, primeiro ano lá, eu fiz tá entrando em outubro agora, eu fiz um Dia das Crianças, onde eu não quis só Dia das Crianças, eu quis colocar todos os adolescentes lá na unidade, para que eu passei um filme, fiz um cinema, Dia do Cinema na comunidade. Tentar criar uma confiança. Criar uma amizade mesmo, para que elas consigam olhar para mim e não falar, não, aquele cara é o chato do posto de saúde, é o cara que vai vacinar. Não, eu sou o amigo que quer levar saúde para aquelas pessoas. E, inclusive, eu até me vanglorio de uma ação que eu fiz com uma criança que foi, né, acionada de 13 anos, ela estava na vida promíscua já, tudo mais, e a gente preocupado dela engravidar, uma doença sexualmente transmissível, 13 anos, família consentia. E aí eu fui até a casa dela, falei, moça, vamos conversar?
Ah, mas eu não quero conversar, não quero. Não, eu quero te ajudar. Olha o que eu trouxe para você. Eu trouxe anticoncepcional, eu trouxe preservativo. Por quê? Porque eu não quero que você pegue uma doença, eu não quero que você vá engravidar agora. Né? Hoje ela tem 17 anos, né? 16 para 17 anos, e ela me agradece por isso, que ela, até hoje ela não engravidou, mesmo com a vida promíscua que ela tinha. Então, assim, eu não estou na unidade para punir o adolescente pelos atos irresponsáveis que eles têm, e sim para instruir que a saúde é mais importante nesse momento, né? E às vezes é uma criança, um adolescente que não vai saber cuidar, vai deixar a filha para a mãe cuidar, para o pai cuidar, para o avô cuidar, mas assim, quando a gente consegue fazer uma instrução bacana, então eu tenho uma relação melhor com esses adolescentes, eles confiam mais na gente e acabam fazendo com que a gente consiga estancar um pouco esse problema. E aí a gente vê, né, o tanto que saúde e aqui mortalidade materna e infantil são multifatoriais, né? Você colocou algumas coisas aí que impactam, né? Primeiro, acesso, então a distância geográfica, né? Moradia, a pavimentação das estradas, né? Olha, tudo isso aí pode impactar na mortalidade infantil. E a falta de informação, né? Falta de informação, início de vida sexual. Então são coisas assim que não estão na saúde, mas que impactam para a saúde. Então a saúde ela não pode ter uma visão muito estreita, né? E tem que ter esse olhar que realmente você tem lá, você mostrou. Jorge, queria que você falasse um pouco da importância desse vínculo, né, da gestante com as unidades de saúde. Pois é. Eu cheguei na casa de uma gestante mês passado. Ela me pediu um exame de beta-HCG, que é o exame identificador, né, para saber se está grávida ou não. Aí ela confirmou que estava grávida, eu falei, não precisa de vir até a unidade, eu vou até a sua casa. E ela não sabia do projeto, né? E também não sabia que eu fazia isso, porque ela não tinha engravidado antes. E aí eu cheguei na casa, pensa numa menina que ficou feliz. Bacana. Sabe assim, Jorge, muito obrigado. Eu não vou precisar de sair de casa, de ir até Pedro Verciano, de ir até Brejão, para poder fazer meu pré-natal. Então, assim, essa questão do vínculo com a gestante é muito legal. O pessoal não está me vendo, mas vocês estão me vendo gordinho, assim. Quando eu entrei, eu não estava gordinho. Eu pesava mais ou menos uns 20 quilos a menos. Mas, assim, o que elas fazem para agradecer é me dar uma galinha caipira, me dar um porco, fazer um almoço. E eu não tenho como negar, eu tenho que aceitar. Né? E aí eu engordei um pouquinho, mas isso aí é graças ao vínculo, à amizade que eu crio realmente com essas gestantes e acompanho. E aí eu passei na rua ontem, antes de vir para Belo Horizonte, e vi uma criança, estava com as minhas 2 filhas, e vi uma criança de 6 anos. Eu falei assim, mas pera, aquela mãe ali foi uma mãe que eu fiz o pré-natal. Então, eu que fiz aquele pré-natal naquela criança de 6 anos, a criança lá saudável, bonita, muito bacana. Então, esse vínculo que a gente tem com as gestantes ajuda demais, né? No processo todo da gestação, do pré-natal, o processo do neonato, da criança que nasceu, o processo da puérpera, a mãe, por aí vai. E o município de Teófilo Otoni apoia o trabalho? O município de Teófilo Otoni me apoia, porque o município de Teófilo Otoni me cede, né, o veículo no qual eu vou fazer os atendimentos, né, domiciliares. Assim, a obrigação que teria que ter seria me levar até a unidade de Brejão, né? Porém, o município, além disso, né, ele fala, não, ele pode usar o carro, vai até a casa das gestantes, né, é um projeto bacana, eu acho que isso deve, né, ser propagado mesmo, tem que ser feito, e assim, me apoia sim. Que bom, né, Jorge? E assim, a atenção primária, ela é maravilhosa, nesse trabalho que você faz de não ficar só lá na unidade, ir até a casa das gestantes, é super bacana. Mas tem algumas condições, né, alguns momentos que a gestante precisa de um exame complementar, eventualmente precisa ter acesso a um especialista, e aí nesses casos o município tem disponibilizado o transporte, tem conseguido dar esse acesso para além da atenção primária? A questão do transporte é uma questão bem complicada mesmo. Por quê?
Nosso carro, a gente vai para uma zona rural, o veículo que é oferecido para a gente era um Onix 1.0, baixo, e que a gente não conseguia, às vezes, eu já fiquei atolado lá umas 15 vezes, né? E assim, muito difícil a questão do transporte. Mas quando há necessidade de eu solicitar um ultrassom de urgência, alguma coisa assim, cada uma das microáreas, elas são baseadas como se fosse uma comunidade mesmo, então tem um carro, tem uma ambulância, tem um carro de 4 lugares que transportam essas pessoas em caso de emergência. Então, quando há necessidade, eu aciono o motorista, falo, Maurício, o nome dele, leva para mim, por favor, paciente tal, em tal lugar. Aí ela leva. Ô Jorge, os resultados do projeto já são super positivos, né? Graças a Deus. Né? Então, assim, desde que eu entrei, eu não tive, graças a Deus, nenhum caso de mortalidade materno-infantil. Teve um caso que foi uma gestação tubária, só que eu identifiquei durante o início do pré-natal da gestante, expliquei a ela que é uma gestação inviável, que ela não seguiria, por conta de ser uma questão natural. Né? E aí, o resto, todas as outras gestações a gente conseguiu levar, graças a Deus, sem risco para a mãe, sem risco para a criança. Eu tenho a boa mania de fazer uma visita puerperal assim que a criança nasce, eu faço o teste do pezinho na casa da ex-gestante, né? Que eu acompanhei ela toda, eu fico louco querendo ver o neném nascer. Então, quando o neném nasce, eu vou lá, faço pré-natal. E aí eu acompanho isso tudo. Aí eu vou lá, acompanho a amamentação, dou o primeiro banho e por aí vai. Certo. Ô Jorge, só esclarecendo, né, para quem está nos ouvindo, né, mortalidade infantil, mortalidade de uma criança até 1 ano de vida, e a mortalidade materna, aquela que está relacionada a alguma condição da gravidez ou agravada pela gravidez, né? Só para esclarecer aqui, porque nós somos envolvidos, mas, né, acreditamos e esperamos que tenhamos outras pessoas, claro, né, muitas pessoas interessadas nos ouvindo. E agora, Jorge, uma questão aqui que eu queria que você nos apontasse. Como você acha que o Ministério Público de Minas, né, as instituições do sistema de justiça podem contribuir para o trabalho da atenção primária lá em Teófilo Otoni, no seu trabalho? Como que a gente pode ajudar, principalmente na atenção materna e infantil? Eu acho que assim, a celeridade, quando é dada, principalmente quando é acionado o Ministério Público, ajuda demais para que essa atenção materna e infantil ela não caia numa mortalidade, né? Porque assim, às vezes, principalmente por conta de dificuldades como transporte, às vezes um exame mais específico, mais caro, a mãe não tem condição de pagar, o município não paga, o Ministério Público é acionado, com celeridade resolve o problema. É isso que a gente precisa. E o que vocês fizeram com esse projeto, o projeto Melissa, assim, eu quero ter a oportunidade ainda de divulgar esse projeto para todo o Brasil, sabe por quê? Porque eu acho que vai diminuir muito essa questão da mortalidade materno-infantil com a atenção domiciliar. Eu não me apresentei com as minhas formações, mas eu tenho MBA em gestão de pessoas, eu tenho uma pós-graduação em regulação no SUS, eu sou pós-graduado em auditoria no Serviço de Saúde e tenho uma empresa de atendimento domiciliar ao idoso. E por isso eu prefiro muito realizar o atendimento domiciliar. E é um atendimento que, quando feito, não tem custo adicional para o município, para o Estado. E a atenção domiciliar ela é muito mais efetiva do que se abrir lá 10, 20 vagas de atendimento num posto de saúde para o paciente ir até o posto para ter um atendimento médico. Não, assim, vamos lembrar, gente, da complexidade do nosso país. Nós estamos falando da zona rural de Teófilo Otoni, que é uma região, né, que tem as suas dificuldades, mas nós temos ainda comunidades ribeirinhas e nós temos população em situação de rua. Então veja assim... complexo. É muito complexo. E a equipe realmente ficar
fechada nas suas 4 paredes, esperando o usuário chegar, não muda a realidade das pessoas. Né? Lá em Teoflotone a gente tem um programa voltado para a população de rua, né? Que é o consultório na rua. E esse programa é um programa maravilhoso, né? A gente vê no início do projeto, minha amiga Camila, que ela é coordenadora do projeto lá, vem o morador de rua com uma sacolinha e aí o povo se afasta, né? Mas que esse cara tá com essa sacolinha? Pô, mas aquilo ali é a única coisa que o cara tem na vida, é a roupa dele que tá ali dentro, às vezes uma escova de dente, e às vezes o pessoal fica se afastando. Né? Tem moradores de rua que estão na rua porque querem, outros que não têm condição de ter um lar. Né? E a população ribeirinha que você falou, né? Fiz um trabalho aqui no Corém, mês passado, mês retrasado, que a gente foi justamente apresentar para os enfermeiros as dificuldades que nós passamos com comunidades quilombolas, com a comunidade ribeirinha, com os povos indígenas, né? Apesar de ter políticas voltadas para os povos indígenas, né? Mas assim, muito legal o trabalho que é feito, principalmente nessa região rural. E como Teoflotone é muito grande, Teoflotone, para vocês terem ideia, em extensão territorial, é 10 vezes maior que o tamanho de Belo Horizonte. Né, do município de Belo Horizonte. Então, assim, é uma extensão rural muito grande. A gente tem várias zonas rurais. São 9 equipes de PSF rural. Né? Então, assim, é muito complicado a gente atender esse povo todo. Mas quando a gente faz a atenção domiciliar, a gente consegue ganhar, além da confiança do paciente, na saúde também. Parabéns a todos os envolvidos, né? Levo os nossos parabéns à sua equipe, né? Não é só você que fez o trabalho, né, Jorge? E parabéns, né, doutor Luciano? Parabéns, Jorge. Foi um prazer te receber aqui, saber da sua história, de toda a equipe, e transmita lá a todos os seus colegas o nosso reconhecimento. No episódio de hoje, nós conhecemos o trabalho desenvolvido por Jorge Guedes Borborema, na Unidade de Estratégia Saúde da Família de Brejão, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Iniciativa que conquistou o primeiro lugar no Prêmio Melissa. Além do autor do trabalho, participaram desta conversa o promotor de justiça Luciano Oliveira e eu, Cristiane Antunes. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, quarta-feira, dia 11 de outubro, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP. Vamos conhecer o trabalho que ficou com o 2º lugar no Prêmio Melissa. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.